Elas se parecem com suas filhas, disse Cláudia com a voz embargada, apontando para as duas meninas sujas, sentadas no chão daquela viela miserável. Pedro sentiu as pernas fraquejarem quando seus olhos encontraram os rostos delas. Tudo o que ele acreditava saber começou a desmoronar. Pedro não conseguia desviar o olhar daquelas duas meninas. Os cabelos loiros embaraçados, os rostinhos sujos de terra, os olhos azuis que pareciam espelhos dos olhos que ele via todos os dias em sua própria casa. Sentiu o ar faltar nos pulmões e a voz presa na garganta, enquanto Cláudia continuava parada ao lado dele, segurando as duas crianças nos braços com uma expressão que misturava medo e determinação. As meninas olhavam para ele com curiosidade inocente. Uma delas tinha uma mancha de chocolate seco no canto da boca, e a outra segurava um pedaço de pano sujo entre os dedos pequenos. Pedro sentiu as mãos tremerem e precisou apoiar uma delas na parede de tijolos ao lado para não cair. A respiração dele saía rápida e descompassada, enquanto tentava processar o que estava vendo. Cláudia deu um passo à frente e as meninas se apertaram mais contra o corpo dela. Ele percebeu que elas estavam com medo dele, do homem de terno caro que apareceu de repente naquela viela esquecida. "Senhor Pedro, eu precisava que o senhor visse isso", disse Cláudia com a voz firme, apesar do tremor que tentava esconder. Ele levantou os olhos para ela e viu lágrimas escorrendo pelo rosto da faxineira. A mulher que trabalhava em sua casa há 3 anos, limpando os quartos e cuidando da roupa, nunca tinha visto Cláudia chorar antes. Ela sempre foi discreta e calada, fazia seu trabalho sem reclamar e ia embora no final do dia sem dizer muito além de bom dia e até amanhã. "O que está acontecendo aqui?" Pedro conseguiu perguntar com a voz rouca e baixa. As palavras saíram com dificuldade, enquanto ele olhava ao redor daquela viela miserável. As paredes de tijolos descascados, o chão de terra batida cheio de lixo e entulho, os fios elétricos pendurados de forma precária entre as casas. Aquele lugar parecia ter sido esquecido pelo resto do mundo. Era o tipo de lugar que ele só via pela janela do carro quando passava rápido demais para realmente enxergar. "Essas meninas estão morando aqui faz 2 meses", respondeu Cláudia, ajeitando o peso das crianças nos braços. A menina menor começou a choramingar baixinho, e Cláudia balançou o corpo de leve para acalmá-la. "Eu passei por aqui semana passada, voltando da casa da minha irmã, e vi elas sozinhas, sentadas na porta daquela casa ali." Ela apontou com a cabeça para uma construção inacabada do outro lado da viela. As paredes eram de tijolos sem reboco e não tinha porta nem janelas. Apenas buracos vazios que deixavam ver o interior escuro. Voltei no dia seguinte e elas continuavam lá, com as mesmas roupas sujas, sem sapatos, sem ninguém cuidando delas. Tentei falar com elas, mas só consegui entender algumas palavras soltas. Perguntei onde estava a mãe e elas apontaram para o nada. Deixei comida e água e fui embora pensando que alguém ia aparecer, mas ninguém apareceu, Sr. Pedro. Ninguém veio buscar essas crianças. Cláudia disse com a voz cada vez mais embargada. Pedro sentiu o estômago revirar enquanto olhava para as meninas. Novamente, e percebeu os pés descalços e machucados, os joelhos ralados, as roupas que já foram rosa, mas agora estavam cinzas de sujeira. Uma das meninas tinha um arranhão no braço que parecia infeccionado. A pele ao redor estava vermelha e inchada. Ele cerrou os punhos, tentando controlar a raiva que começava a subir pelo peito. "Quem são elas? Onde estão os pais?" Ele perguntou, tentando manter a voz firme, enquanto Cláudia olhava para o chão antes de responder. As lágrimas continuavam caindo, mas ela não fez nenhum movimento para enxugá-las. As meninas permaneciam quietas agora, os olhinhos fixos no homem de terno. "Ninguém sabe quem são, Sr. Pedro", disse Cláudia com a voz carregada de dor.
Perguntei para os vizinhos e ninguém conhece essas crianças. Elas simplesmente apareceram aqui um dia e foram deixadas naquela casa abandonada. Algumas pessoas disseram que viram uma mulher deixar elas ali e ir embora correndo, mas ninguém conseguiu ver o rosto dela. Estava escuro e ela usava um capuz cobrindo a cabeça. Outros falaram que ouviram choro de criança durante a madrugada, mas não quiseram se envolver. Todo mundo aqui tem seus próprios problemas, sabe? Ninguém quer mais uma boca para alimentar. Conversei com Dona Maria da casa da esquina e ela disse que tentou dar um pouco de pão para as meninas, mas elas estavam com tanto medo que nem chegaram perto. Só ficaram ali abraçadas uma na outra, olhando de longe. Pedro passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios, que sempre estavam perfeitamente penteados, enquanto se aproximava devagar de Cláudia e das meninas. Agachou-se na frente delas, ficando na altura dos olhos pequenos que o observavam com desconfiança. A menina da direita escondeu o rosto no pescoço de Cláudia, mas a outra continuou olhando para ele com uma intensidade que fez o coração dele apertar no peito. Ele estendeu a mão devagar e a menina recuou um pouco. Cláudia murmurou palavras suaves no ouvido dela e aos poucos ela relaxou. Pedro tocou de leve no cabelo loiro da criança e sentiu os fios ásperos e emaranhados. Havia dias de sujeira acumulada ali, talvez semanas. A pele do rosto dela estava marcada por pequenos arranhões e a bochecha tinha uma mancha escura que poderia ser um machucado antigo já cicatrizando. Ele notou também que os bracinhos delas eram finos demais, magros demais, sinais claros de que não estavam recebendo comida suficiente. Quantos anos elas têm? Ele perguntou sem tirar os olhos das meninas, enquanto algo dentro dele gritava que havia algo muito errado ali, algo que ia além da situação horrível de abandono. Era uma sensação que ele não conseguia explicar, mas que tomava conta de cada parte do seu corpo. Acho que 3 ou 4 anos, respondeu Cláudia. Elas não falam muito, só algumas palavras soltas. Chamam uma a outra de Ana e Lia. Não sei qual é qual porque são idênticas. São gêmeas, Sr. Pedro. Gêmeas exatamente iguais. Eu tentei ensinar elas a dizer o nome completo, mas elas só repetem Ana e Lia. Ontem uma delas disse água e a outra disse fome. Foi só isso que consegui entender, desde que comecei a vir aqui. Elas têm medo de adultos, principalmente de homens. Sempre que alguém passa perto, elas correm para dentro daquela casa abandonada e ficam escondidas até a pessoa ir embora. A palavra gêmeas ecoou na mente de Pedro, enquanto ele se levantava rápido demais e tropeçava para trás. A tontura tomou conta dele e Cláudia segurou o braço dele com uma das mãos para impedi-lo de cair. As meninas assustaram-se com o movimento brusco e começaram a chorar baixinho, sons abafados, que mostravam que elas tinham aprendido a não fazer barulho. Pedro respirou fundo, tentando controlar o pânico que crescia dentro dele. Suas próprias filhas eram gêmeas, gêmeas idênticas de 3 anos. Cabelos loiros, olhos azuis. A semelhança não podia ser coincidência, não podia ser apenas um acaso do destino. Havia algo profundamente perturbador naquela situação, e ele sentia nas entranhas que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ele olhou para as mãozinhas sujas das meninas e viu as unhas compridas e sujas de terra. Ninguém estava cuidando daquelas crianças de verdade. Ninguém estava dando banho nelas, cortando as unhas delas, penteando o cabelo delas. Eram 2 crianças, completamente abandonadas à própria sorte. Por que você me trouxe aqui, Cláudia? Por que achou que eu precisava ver essas crianças? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos da faxineira, enquanto Cláudia respirava fundo e ajeitava as meninas nos braços novamente. Uma delas tinha parado de chorar e agora chupava o dedo, olhando para Pedro com curiosidade. A outra escondeu o rosto no ombro de Cláudia.
porque desde o primeiro dia que eu vi elas aqui não consegui parar de pensar na senhora Beatriz e nas suas filhas, disse Cláudia com a voz trêmula. Eu trabalho na sua casa há 3 anos, senhor Pedro. Eu vejo suas filhas todos os dias. Eu arrumo o quarto delas, dobro as roupas delas, limpo os brinquedos delas, troco a roupa de cama das pequenas. Eu conheço cada detalhe do rosto dessas meninas. E quando eu olhei para essas duas aqui na viela, foi como se eu estivesse vendo as suas filhas. Não é só parecido, senhor Pedro. É idêntico. A mesma cor de cabelo, a mesma cor de olhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeitinho de franzir a testa. Quando ficam com medo, até o jeitinho de inclinar a cabeça para o lado, quando estão curiosas, é igual. Ela continuou falando, enquanto as lágrimas escorriam mais rápido pelo rosto. Eu fiquei 1 semana tentando me convencer de que era só impressão minha, que minha cabeça estava me enganando. Mas quanto mais eu vinha aqui, mais eu tinha certeza. Essas meninas têm alguma ligação com a sua família. Eu não sei qual, mas tem. Ontem eu trouxe uma foto das suas filhas no celular, coloquei do lado dessas meninas e quase desmaiei com o que vi. Era a mesma criança, senhor Pedro, 4 versões da mesma criança. Eu mostrei a foto para minha irmã sem contar nada e perguntei se ela via alguma diferença entre as crianças da foto e as que estavam na minha frente. Ela olhou por 5 minutos e disse que eram as mesmas meninas, que devia ser foto antiga e recente. Ela nem percebeu que eram 4 crianças diferentes. Pedro sentiu as pernas fraquejarem de novo, enquanto apoiava as 2 mãos na parede atrás dele e fechava os olhos por 1 segundo, tentando organizar os pensamentos. Beatriz, sua esposa, a mãe das suas filhas, a mulher com quem ele era casado há 6 anos, a mulher que ele amava e confiava acima de qualquer coisa. Ela não podia ter nada a ver com aquilo. Era impossível. Mas então por que Cláudia estava ali parada na frente dele, com aquelas 2 crianças nos braços dizendo que elas eram idênticas? As suas filhas. Ele lembrou da gravidez de Beatriz. Tinha sido uma gravidez difícil. Ela passou meses de repouso absoluto. Ele viajou muito naquela época por causa do trabalho. Confiou completamente nos médicos e na esposa. Nunca questionou nada. Nunca suspeitou de nada. Você está insinuando o que exatamente? Você acha que minha esposa tem algo a ver com essas meninas? Pedro perguntou, abrindo os olhos e encarando Cláudia. A voz dele saiu mais dura do que ele pretendia, enquanto Cláudia balançava a cabeça rapidamente. Eu não sei, senhor Pedro. Eu juro que não sei. Mas eu não conseguia ficar calada, sabendo que essas crianças estão aqui abandonadas e que elas são tão parecidas com as suas filhas. Eu pensei que talvez o senhor pudesse ajudar. Talvez o senhor conheça alguém que possa cuidar delas. Ou talvez o senhor saiba de alguma coisa que eu não sei. Eu não queria acreditar no que eu estava vendo, mas cada dia que passava ficava mais difícil ignorar. Tentei pensar em outras explicações. Talvez fossem primas, distantes, talvez fossem filhas de algum parente que eu não conhecia, mas nada fazia sentido, senhor Pedro. Nada explicava por que essas crianças estavam abandonadas aqui. Pedro olhou para as meninas novamente, e agora que Cláudia tinha plantado aquela semente na cabeça dele, ele não conseguia deixar de ver cada detalhe: o formato do rosto, o nariz pequeno e arrebitado, a curva das sobrancelhas, os lábios finos, a maneira como uma delas mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Suas filhas faziam exatamente o mesmo gesto. Era assustador, era perturbador e, pior de tudo, era real. Aquelas meninas realmente eram idênticas às suas filhas. Ele tentou lembrar de todos os detalhes da gravidez de Beatriz, das consultas médicas, dos ultrassons. Tinha alguma coisa que ele tinha perdido, algum sinal que ele não tinha visto. Eu preciso conversar com Beatriz, disse Pedro com a voz rouca, enquanto tirava o celular do bolso com as mãos tremendo. Discou o número da esposa, mas desligou antes de completar a ligação. O que ele ia dizer, como ele ia começar aquela conversa, guardou o celular de volta e olhou para Cláudia.
Você falou com mais alguém sobre isso? Cláudia balançou a cabeça. Não, senhor Pedro, só com o senhor. Eu achei que era melhor falar com o senhor primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa. Não contei nem para minha irmã o que eu estava pensando. Só mostrei as crianças para ela sem dar detalhes. Eu tinha medo de estar ficando maluca, de estar vendo coisas que não existiam. E as meninas? Quem está cuidando delas agora? Cláudia baixou